O Corinthians fechou nesta terça-feira os detalhes do contrato do meia Igor Coronado, o 8º reforço do Timão, conforme afirma o canal ESPN. De acordo com a publicação, o clube vai anunciar o atleta nos próximos dias e tem a expectativa de que o meia estreie no clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Igor Coronado ainda precisa passar por exames médicos no Corinthians antes da assinatura do contrato. A direção corre contra o tempo para regularizar o contrato do atleta no bid da CBF. Acompanhe os detalhes da contratação no vídeo a seguir. Para conversar até às 9 horas da noite. Nosso primeiro assunto, Corinthians, porque tem novidades por lá. Lili Nascimento nos conta que o mercado está funcionando e tem reforço. Olá, amigos do Sport Center. A delegação corintiana já está aqui em Ribeirão Preto para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui no estádio Santa Cruz. Os dois times que chegam com situações parecidas na tabela, na classificação geral. O Botafogo não vence há 3 rodadas e é o lanterna do grupo D, com 8 pontos somados até agora. Já o Corinthians vem de vitória diante da Portuguesa, mas antes disso 5 derrotas, o que resultou na lanterna do grupo C, com 6 pontos até aqui. Para essa partida, o técnico Antônio Oliveira terá 3 desfalques em relação ao último jogo, tá? O Pedro Raul sentiu um desconforto na posterior da coxa direita e desfalca a equipe. Fagner e Raul Gustavo levaram o 3º amarelo, cumprem suspensão. O Palácios ainda segue em tratamento. Já em relação a chegadas, o Romero cumpriu suspensão contra a Portuguesa e está de volta. Jogo importantíssimo aí para o Corinthians, que tem uma sequência complicada pela frente. No final de semana, tem clássico contra o Palmeiras. Já na próxima semana, jogo contra o Cianorte pela Copa do Brasil. Em paralelo a isso, a diretoria corintiana segue no mercado. A apuração da ESPN é que a situação com o meia Igor Coronado já está praticamente resolvida. O Corinthians aguarda o meia aqui no Brasil nos próximos dias para a realização de exames médicos e logo em seguida a assinatura do contrato. Se quiser contar com ele ainda nessa primeira fase do Paulistão, o Corinthians tem até às 7 horas da noite da próxima sexta-feira para inscrevê-lo. Depois disso, ele só poderá jogar caso o Corinthians se classifique para as quartas de final do Campeonato Paulista. E aí depois a gente mostra para vocês, então, os pontos que o Corinthians precisa buscar nesse campeonato como visitante, tá? Aliás, que não conseguiu como visitante no Campeonato Paulista. Nenhuma vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Esse é o Corinthians que agora, com seu novo treinador, tá tentando se recuperar. Mas aí a gente consegue ter essa boa notícia para o torcedor. Igor Coronado. A gente pode começar falando sobre ele e daqui a pouquinho a gente fala do jogo desta quarta-feira do Corinthians no Campeonato Paulista. Rodrigo Bueno, muito boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, fã de esporte. Sempre um prazer estar aqui no Sport Center. Mesmo em plantão de carnaval, né? Mas parabéns tá à mocidade, campeã do carnaval aqui de São Paulo. Bicampeã, né? Bicampeã. É isso. Parabéns, então, para a mocidade bicampeã aqui do Carnaval de São Paulo. Veremos amanhã no Rio de Janeiro. Mas vamos começar falando do Corinthians e a confirmação do Igor Coronado. Ele chega como titular nesse time, ele vai jogar ao lado do Garro, ele fica no banco de reserva e pode ser um substituto para o Garro. Como é que você está imaginando? Bom, assim, para mim o Garro, desde a contratação, foi o grande nome que o Corinthians acertou para essa temporada. E já em campo ele já demonstrou, né? Ele já está bem à frente de alguns outros companheiros, pela qualidade dele. Acho que seria o substituto ideal para o Renato Augusto. Você perdeu o Renato Augusto, que era uma peça fundamental, né, no esquema do Corinthians e tudo mais. O Garro é o cara para substituir. Então o Garro joga. Aí é uma questão técnica do Antônio Oliveira, que me parece um treinador um tanto corajoso. Porque, por exemplo, para algumas pessoas, Pedro, Raul e Yuri Alberto não poderiam jogar juntos. Alguns técnicos têm essa restrição. São jogadores de características parecidas, são centroavantes. Então, ou é um ou é outro. A gente vê isso o Flamengo com o Tite, né? Sim. Né? O Pedro ou o Gabigol. Ele já colocou os dois juntos. Verdade. Ele tem essa capacidade. Então, dá para você montar. Tem times no Brasil, no passado e até mais recentes, que jogaram com 2 armadores, 2 meias, ou um pouquinho mais recuado. Então, o Coronado pode entrar nesse time. Certo.
O Corinthians tem o Fausto Vera, por exemplo, que é um chamado todo-campista. Ele pode fazer todas as funções do meio campo. Tanto que é um jogador que me agradava. No Corinthians ele até agora não deu a devida resposta. Mas outros treinadores, o próprio Tite, já mostrou interesse no futebol dele. É um jogador que pode atuar. O Coronado também. Ele tem uma versatilidade, ele pode ser aproveitado de várias formas. O Antônio Oliveira gosta muito de jogadas pelas laterais em velocidade. Tanto que o Fagner está tendo mais com ele, mais chance de ir à frente. Acabou sofrendo aquele pênalti no jogo contra a Portuguesa. Então ele deve fazer um meio campo, imagino, né, bastante móvel, né, bastante versátil. E nisso pode se encaixar. Você coloca um jogador de contenção e aí você tem o Maicon, que é um segundo volante, pode melhorar a situação, já está dando sinais de melhora. Jogar com o Coronado e com o Garro fazendo o papel do enganche, como se fala na Argentina. O enganche era como o Riquelme jogava, né? É o jogador do meio campo que tem mais liberdade para chegar ao ataque, ele fica mais livre, mais solto para criar situações. Na Itália eles chamam de trequartista, né? Que é mais o construtor. Esse cara é o Garro. O Coronado deve jogar um pouquinho mais atrás, se eles jogarem juntos. Sim. Né? É um cara que tem muita experiência internacional, muita rodagem, então não é o tipo de jogador que deve sentir, vou sentir o peso da camisa. É uma volta, né, pro Brasil. Na verdade, ele nunca teve muita passagem aqui no Brasil, sempre fez carreira fora e agora tem esse momento de ter a experiência no futebol brasileiro. A gente mostra, e eu tenho essa tela para mostrar, Bubu, que é muito interessante para a gente pensar em encaixe no Igor Coronado no time do Corinthians, que é uma tela mostrando por onde ele joga ali no campo. Você estava falando sobre as laterais. Olha ali como nas laterais ele realmente fica mais claro, né? Ou seja, ele está mais ali naquela área. Então ele consegue fazer toda essa função que o novo treinador Antônio Oliveira gosta muito bem. Então dá mesmo pra gente imaginar que ele pode jogar ao lado do Garro. Agora é um jogador que ainda não está regularizado e o Corinthians está correndo contra o tempo para tê-lo na partida contra o Palmeiras. Vamos lá, então, falando desse Corinthians que joga com o Botafogo e joga fora de casa dessa vez. Você acha que isso faz muita diferença, Bubu? Em algumas situações, sim, dependendo do adversário, do campo, do estádio, do ambiente, a torcida. Então, o Botafogo, por exemplo, manda o seu jogo, mas certamente haverá milhares de corintianos torcendo. Então, é um jogo como visitante, mas que deve ter um grande apoio da Fiel. Como sempre, né? Nem sempre. Dependendo do estádio que você vai jogar, às vezes você vai jogar aqui na Grande São Paulo contra um São Bernardo. O clima, a atmosfera é mais complicado. Água Santa, talvez em Diadema, tal. Você tenha pouco espaço para a torcida visitante. O campo é um pouco diferente, pode te colocar em situação mais adversa. Não me parece que é o caso muito em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Então, o Corinthians vai enfrentar um time que não deve se classificar. O Botafogo ainda tem chance de classificação, mas ele é o pior time no grupo. Ele está no grupo de São Paulo. O Santos, por exemplo, na estreia venceu lá por 1-0. O Santos ainda num processo de remontagem, era no começo ainda do trabalho do Carille. O Santos conseguiu vencer lá por 1-0. Então é possível e, digamos, pensando na classificação, o Corinthians precisa vencer esse jogo. O Corinthians é o lanterna do grupo dele. Nem em uma rodada ele consegue entrar na zona de classificação, porque ele tem 4 pontos a menos que o segundo colocado, e que o terceiro também. E ele ainda tem um jogo fora de casa depois, na sequência contra o Palmeiras, que convenhamos, pelo momento do Palmeiras, pelo momento do Corinthians, é difícil de imaginar uma vitória corintiana num processo de remontagem agora contra o maior rival como visitante. Então, para o Corinthians se classificar, é importante vencer os outros jogos. São apenas 5 agora. O Corinthians já tem 7 jogos, faltam 5 para terminar a fase de classificação. E é muito importante avançar às quartas de final, especialmente para os times grandes, porque você ganha vaga na Copa do Brasil. Sim. Se o Corinthians não conseguir ficar à frente, o Bragantino é difícil de alcançar, né? Ele é o líder da chave do Corinthians, mas se ele não ficar à frente, por exemplo, do Mirassol, né? Ou outro time da chave, o terceiro lugar vai ser digamos assim, um prejuízo financeiro muito grande. Claro. Uma frustração, que é o que o Santos está enfrentando nessa temporada, de não poder jogar a Copa do Brasil. Eu não concordo com esse sistema. Para mim, a Copa do Brasil deveria ser, de fato, a competição mais democrática possível e todos os clubes do Brasil, todos, deveriam jogar a Copa do Brasil. Como acontece na Inglaterra, na Alemanha, na França, a Copa abre espaço para times semi-amadores.
é um mata-mata. Você pode botar 800 times. O Brasil tem mais ou menos isso, entre times profissionais, times semi-amadores, uns 800 times. Num dia ou numa noite, você elimina 400. Mas não mata. Você já elimina um monte, né? Então, não concordo com esse sistema, mas foi uma tentativa política de fortalecer os estaduais. Então, aqui em São Paulo, que você tem, para mim, e acho que até o Tite fez um meia-culpa e voltou atrás, o estadual mais forte, se você não faz uma boa campanha, você não classifica. Em São Paulo você tem várias forças, são 7 times da Série B, além dos 4 da Série A. Então, o Santos vinha penando nos últimos anos, quase foi rebaixado. O Corinthians estava na zona do rebaixamento até o fim de semana e agora tem essa dificuldade de se classificar. Então, passa primeiro por uma vitória agora, claro, ganha moral, seria a segunda vitória seguida, a terceira, ele passaria a ficar com mais chances de classificação e chegaria um pouco mais animado para o duelo contra o Palmeiras, que é sempre bastante, digamos assim, esperado pela torcida. Pois é, e é um jogo complicado também. O Corinthians tem alguns desfalques, que Pedro Raul está lesionado, Fagner, o Raul Gustavo cumprindo suspensão, Palácio está em tratamento, o Romero está à disposição, então, do treinador. A gente olhou ali também uma tela mostrando os jogadores que chegam nesse Corinthians para a temporada. Então, o Corinthians perdeu muitos jogadores, cerca de 14 jogadores para a temporada, chegaram 5 ou 6 atletas, a gente tem uma lista para mostrar para vocês, e aí eu pergunto para você, Bubu, olha aí. Então, tem o Hugo na lateral, o Palácios, o Félix Torres, Gustavo Henrique, o Raniel, o Rodrigo Garro, o Igor Coronado, agora acabou de ser confirmado, e também o Pedro Raul, que está machucado, como a gente falou. Mas todos esses jogadores, então, são novidades para a temporada 2024. É um bom começo de mercado da bola, assim a gente pode dizer. E por que eu falo começo? Porque o presidente, o atual presidente do Corinthians, diz que mais jogadores chegarão. É necessário, né? Não só porque ele fez promessa na campanha de que ia montar um time muito competitivo para brigar por todos os títulos, mas porque ele se desfez de mais de uma dezena de peças. Verdade. Então ele precisa de um time inteiro, ele precisa contratar um time, né? Um time tem 11 jogadores, ele precisa pelo menos de 11 jogadores para repor. E ele precisa de quantidade e de qualidade, porque na temporada passada o corintiano sofreu, né, na luta contra o rebaixamento. E se você já está tendo um termômetro do Paulista, o estadual, que o nível é mais baixo, o Corinthians tendo dificuldades, né, imagina o quanto que o Corinthians pode ter de problemas no Campeonato Brasileiro, além de outras competições. A gente já viu ali, semana que vem tem Copa do Brasil. Uma eliminação precoce seria também outro prejuízo para os cofres alvinegros e também na parte esportiva, né? Seria uma decepção muito grande um time gigante como o Corinthians sair cedo da Copa do Brasil, que dá tanto prêmio, né, para os seus times. A gente viu ali, quantidade já está num nível já quase que aceitável, são 8 reforços. Né? Mas assim, a qualidade de alguns acho que é interessante. Eu já citei aqui o Garro, eu gosto do Gustavo Henrique, acho que é um bom zagueiro para jogada aérea e tal. Talvez ele não seja um jogador tão espetacular que em algum momento as pessoas acharam, né, quando ele foi pro Flamengo e tal, mas é um bom zagueiro, para quem perdeu o Veríssimo e tal. O Corinthians pode se reforçar no setor. O Corinthians precisava de laterais esquerdos, que ele não tinha nenhum, saíram os dois, né? O Fábio Santos se aposentou, o Bidu saiu, o Hugo não tá bem. O Hugo só está jogando como lateral esquerdo do Corinthians porque o Palácio se machucou. Então, convenhamos, imaginando o Corinthians mais para frente, mais fortalecido, vai ser o Palácios entrando na lateral esquerda. Lateral direito, o Fagner agora começa a dar algum sinal de recuperação, mas ele precisa de sombra, vai ter pela direita também. A gente falou do Coronado, que pode entrar nessa disputa aí que vai ser intensa no meio. Então o Corinthians tem um pouco mais de força. E eu recebi uma informação, né, que o Corinthians está tentando o Pedro Henrique, né, do Internacional. Então você vê, o Corinthians está em busca de quantidade e qualidade. Era um jogador que está sendo procurado no mercado pelo Cruzeiro, pelo Vasco, né? Ele estava muito perto do futebol do Rio de Janeiro, mas o Corinthians parece que está também forte nessa briga. O Corinthians teve algumas desilusões nesse mercado, só que ao mesmo tempo essas desilusões dão um pouco mais de dinheiro. Por exemplo, o Corinthians ia investir pesado no Lucas Veríssimo. Como ele foi embora, né, temos pelo menos o salário dele. O salário e o dinheiro que ia ser investido para a contratação em definitivo dele pode ser colocado em outro negócio. É que o Corinthians tem tanto boleto, tanto conta para pagar a dívida com o clube e tal, fama de mal pagador na Argentina e tudo mais. Porém, o cenário começa a melhorar. Aquele desespero que a gente viu até domingo passado, né? Quando a gente chegou até o Carnaval
cheio de problemas, né? Um noticiário muito negativo, e agora as coisas parecem caminhar um pouco melhor. Inclusive no Campeonato Paulista, na pontuação. Aquela lista, eu acho que já dá um alento sim para o torcedor, informação inclusive confirmada pela Lili Nascimento também, Bueno, que realmente o Corinthians está interessado no Pedro Henrique, inclusive as negociações estão em andamento, tá? A gente ainda não consegue saber em que pé está essa negociação, mas há uma conversa, há uma negociação em andamento e veremos então o que vai acontecer. O que me parece é que o Pedro Henrique sairá do Internacional, porque a gente vê o nome dele ventilado em outras equipes. Agora, o mais quente mesmo é o Corinthians, então o jogador deve ser transferido, pelo menos do sul do país. No sul do país, ele não deve continuar. E aí, nação corintiana, o que você acha? Com Igor Coronado e Matheus França, com essas duas contratações, o time do Corinthians está competitivo como o Augusto Melo prometeu? Ou ainda falta muito? O que você acha? Deixa nos comentários aí. Deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder mais as novidades do Timão.